Ai, que delícia! Hoje vou receber aqui pessoas que, além de eu gostar muito, são extremamente competentes na área de transtornos alimentares. O episódio de hoje é Transtorno Alimentar, mais um do NeisMeCast. Então, meu nome é Janaína Siqueira e junto com essa turma aqui nós vamos falar um pouquinho para vocês do que seria o transtornos alimentares e algumas perguntas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender um pouquinho desse transtorno que tanto assola vidas de famílias inteiras, mas que com tratamento o prognóstico é ótimo. Olá, meu nome é Fernanda, sou nutricionista, trabalho com transtornos alimentares há 18 anos, sou aqui de Juiz de Fora. Eu sou Iruana, também nutricionista, e trabalho em parceria com a Fernanda também com transtornos alimentares, mais focados em infância e adolescência. Olá, sou Davi, sou psiquiatra, tenho um espaço de saúde mental muito voltado para a nutrição. Nutrição não, gente, mas dentro do assunto a gente fala de nutrição, né? Muito voltado para a psiquiatria consciente, né? Que é uma forma mais humanizada que a gente tem, mais integral de tratar os transtornos mentais. Muito bem. Então, vamos falar quais são os tipos de transtornos alimentares que apresentam. Normalmente a gente conhece, né, é mais conhecido a anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. São três que, querendo ou não, eles são no DSM-5, no CID-10, ele tem uma classificação, um critério diagnóstico, né, Davi, que a gente usa para fazer o fechamento do quadro clínico, né, de transtornos alimentares. Sim, DSM, para quem não sabe, né, nosso manual diagnóstico estatístico, é um livro eles vão mudando ao longo dos anos porque eles são convenções, né, que a gente vai baseando em como a ciência vai interpretando e reunindo novos dados estatísticos para ver como a gente pode agregar padrões, né? E os transtornos alimentares, eles foram mudando ao longo dos anos. Na verdade, eles foram mudando de características, elas foram sendo identificadas melhor alinhadas. E hoje, as principais, né, que a gente conta além dessas, né, a gente fala do PICA, que tem a gente sempre dá polêmica por conta do nome. Né? Era até uma dúvida, não tinha, o PICA, na verdade, é uma perversão alimentar. Mas você sabe se é uma sigla, se isso tem algum significado, as letras? Não sei. Eu sempre me perguntei por que se chama PICA. E o que você já viu de interessante de transtorno de PICA? Transtorno de PICA, na verdade, assim, os pacientes que chegam, eles chegam achando que tem alguma coisa psiquiátrica. Então, a primeira vez que eu tive uma paciente, ela comia espuma de sofá. Já paciente assim com algum transtorno de neurodesenvolvimento podem ter esse tipo de comportamento, né? Ou alguns TEA também, mas na verdade o autismo mais grave isso pode acontecer. Agora, num paciente assim completamente lúcido, na verdade em tese não tinha nenhum transtorno psiquiátrico, ela, enfim, falei para ela, pode trazer sua filha. A filha era maior de idade. Aí ela chegou, eu perguntei, por que você come? Aí ela, porque eu gosto. Aí eu, mas lembra alguma coisa, assim, né? Tipo, tem sabor. Porque o que aconteceu? A família começou a costurar os travesseiros. E aí, e o sofá. E aí descobriu que ela estava comendo o estofado do carro. E aí, E aí depois aí eu perguntei pra ela por quê, né? Ela falou, eu gosto, porque eu comecei a gostar e depois não consegui parar. E aí a gente fez um exame de sangue, eu tava com ferritina de 4, né? E aí a gente repôs, melhorou. Completamente. Olha, que Porque interessante. A PICA é comer substâncias não comuns, né, de consumo. E muitos, até estudos falam que muitas das vezes é uma deficiência nutricional. Por isso que tanto pode ser os pacientes que têm algum atraso mental, mas também gestantes, que têm uma anemia, às vezes. Então, acaba buscando métodos, por exemplo, tem países, regiões que é mais comum acontecer PICA, né? Não é tão comum aqui no Brasil, por exemplo, mas na África, onde as mulheres, as gestantes, aprendem a comer barro para melhorar as suas reservas nutricionais. Isso é tradição lá. Então, elas começam a produzir esse comportamento para isso. O transtorno alimentar sempre tem um ponto cultural, né? Então, assim, o alimento tem uma grande questão cultural envolvida. Sim, porque o alimento ele vai nos remeter a uma questão muito maior, que é aquilo que nós construímos, porque a gente aprende a comer desde a infância.
é a nossa história. Então, o alimento ele tem um sentido das nossas escolhas. Eu sempre explico para os pacientes que cada um de nós aqui nessa mesa tem um padrão alimentar que foi construído na fusão dos nossos pais. Porque a mãe veio com uma cultura e o pai veio com outra. Aí há uma fusão e dessa fusão também surge uma nova. E isso, existe uma característica que a gente percebe que sempre tem um predomínio de alguém na família, nas suas escolhas alimentares. Interessante. É muito interessante. Então, a cultura alimentar, ela vai... o comer, né? Não só a cultura, o comer, ele tem uma história. É muito enraizado. Por isso que é tão difícil mudar um comportamento alimentar. Sim. Você tem que deixar com que o paciente entenda onde vai. Não, claro, em transtornos alimentares que a gente tem que intervir, né? Porque existe risco ali. Mas quando você pega um indivíduo que não tenha transtornos alimentares e ele vai buscar ajuda nutricional, a dificuldade dele aderir a uma dieta, né? Porque as dietas são restritivas, é porque você apaga aquilo que é cultural dele, aquilo que é hábito, que é história. E é interessante que até o termo dieta, quando a gente usa no consultório, pelo menos quando eu atendo, eu sempre tento não utilizar, porque tem uma ideia de restrição, uma ideia de privação, e na verdade aí, né, eu sempre, reeducação alimentar, vamos mudar o seu padrão alimentar, porque não, eu estou de dieta ou estou fora da dieta. E estar fora quer dizer, não faço nada, não vou na nutricionista, não tomo meu remédio, não faço terapia, estou na dieta. E aí, engraçado, quando a gente pede registro alimentar, eles anotam só quando está tudo ok. Mas não, eu não tenho, não, fiquei com vergonha, porque eu saí da dieta, então não anotei. Eu falei, mas aí é a hora que eu preciso que você anote para eu poder te ajudar, né? Mas é legal que eu aprendi uma vez que o termo dieta significava qualidade de vida, né? Na origem em si, né? Hoje em dia que tem sido usado com outro termo, né? Então, às vezes, até acabo linkando isso. Qualidade de vida. Então, se quiser ter uma qualidade de vida, então a gente vai precisar fazer alguns ajustes, né? Mas é claro que as dietas acabam entrando no ciclo, né? Dos transtornos alimentares. Né? É aquilo que a gente sempre escuta, né, Fernanda? Nem toda dieta significa que o paciente tenha transtorno alimentar. Mas quando nós investigamos um paciente com transtorno alimentar, começou por uma dieta. Então, são coisas que a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? As dietas, principalmente as restritivas, elas vão gerar aquela ideia do alimento bom e do alimento ruim, do bom e do ruim. E outra coisa que me incomoda muito, o dia do lixo. Nossa, isso me incomoda tanto como nutricionista, porque o que a pessoa interpreta como lixo? Né? Isso me incomoda muito, porque a pessoa não pode ter a gente não pode dar essa nomenclatura para o alimento. A gente, é verdade, assim, as pessoas sentem a questão léxica é sempre muito importante. Então, o termo que a gente utiliza, até mesmo para as emoções, né, que a gente fala, tô mal, para você conseguir identificar qual é a diferença de eu estou frustrado ou estou decepcionado, faz muita diferença para o ponto experiencial dessa pessoa. Então, a partir do momento em que ela coloca, né, é o dia do lixo, e geralmente o dia do lixo é o dia mais prazeroso que tem. É impossível não associar, né, a parte tão importante que geralmente assim, é associada a outras pessoas. O dia do lixo a gente não faz sozinho. Né? O dia do lixo as pessoas geralmente vão para um restaurante, vão socializar. E isso tudo acaba sendo associado a algo proibido e a algo negativo. Né? O que é justamente o contrário que deveria ser, né? Isso acaba influenciando muito as crianças também, né? Que aí o termo é porcaria. Porcaria. E aí eu tenho trabalhado sempre justamente desvincular esse porcaria, né? Então eu acabo de forma lúdica tentando falar, o que você pensa em porcaria? O que é porcaria, né? Então trabalho a questão do porco para eles conseguirem entender que não dá para chamar um alimento de porcaria. Então tirar esse rótulo do pode, não pode, proibido ou permitido, né? E aí você tem que, na verdade, assim, sua educação é toda voltada para a paz? Na verdade não, é bem direcionada mesmo para as crianças, então acabo fazendo um atendimento mais lúdico
e mais voltada para elas, mas não tem como tratar de criança sem conversar com os pais e sem linkar esse cuidado, né? Sim. Então você acaba trabalhando muito com os pais também. Eu acho que, de certa forma, transtornos alimentares, independente da idade, eu acho que a família tem um papel importante, né? Principalmente a questão da psicoeducação. Eu acho que é um fator fundamental no transtorno alimentar, no meu ponto de vista. Se aquela família não entende que aqueles comportamentos estão disfuncionais naquele paciente, que você tem que mostrar para aquela família que esses comportamentos vão trazer, estão trazendo sofrimento não só a essa pessoa doente, mas como um todo, né? Aquilo que você falou da família, Jana, a gente não consegue andar com o tratamento. Com nenhum, na verdade, né? Com nenhum. Porque o que a gente, quando você pega os conceitos da OMS, né, de saúde física, mental e social... É espiritual. E espiritual. Entra. Eles botaram já? Aham. Jura? Aham. Nossa, Ai, fazia que tempo, né? coisa Porque 78, né? Foi 78 que eles fizeram, ou foi 48? Eu não sei a data certa. Acho que foi 48 foi a primeira vez, né? Que Mas falaram que não agora é ausência colocaram. de doença. E, nossa, isso vai ser bem interessante. Porque isso coloca, nossa, isso vai aumentar muito o espectro de tratamento e de argumentação Sim. sobre o que é saúde. Mas dentro desse conceito, a gente sempre explico para os alunos, né, de medicina que não adianta passar o melhor antipertensivo. Primeiro, se o paciente estiver, por exemplo, deprimido, a chance dele não utilizar é maior. É maior. Então, se ele não tiver vinculação contigo, a chance é maior ainda. Mas vamos dizer que ele tenha, e ele tem um melhor antipertensivo, ele chega em casa, a família coloca sal na comida, entra a parte social, não adianta. Também. Existe uma coisa curiosa, né? Existem níveis de resiliência, né? O individual, que a gente ouve o tempo todo. Existe o comunitário, que eu acho lindo, né? Que é dos argumentos, né? Para explicar, por exemplo, quando o avião do Chapecoense caiu, e todas aquelas mães falaram que elas sentiram a comunidade um apoio enorme, e que isso fez com que elas conseguissem lidar muito melhor com essa dor. Então existe esse conceito, né, da resiliência comunitária, e existe o conceito da resiliência familiar. E essa é uma coisa que você, João, vai saber falar muito melhor, né? Porque como uma família que, embora esteja num equilíbrio disfuncional, pode fazer com que cada membro adoeça de uma maneira diferente, né? E é muito comum que a gente tem que a gente chama o indivíduo familiar e o emergente, né? Quando ele adoece, e aí a gente vai tratando, e é impressionante, quando ele vai melhorando, aí a doença da família vai realmente aparecendo, né? E a gente vai ver que, na verdade, aquilo ali é uma dinâmica, e existem outras pessoas, às vezes até mais adoecidas do que aquele paciente que foi nos trazido. É interessante você estar falando isso de resiliência. O estudo da salutogênese começou com Aaron Antonovics, numa pesquisa exatamente disso. Foi feito, assim, pesquisas como que mulheres que passavam pelo Holocausto, naquele sofrimento absurdo, tinha algumas que tinham a vida devastada, família e tal, elas conseguiam melhorar e outras não. Ao invés de estudar só a parte adoecida, começou a estudar quais são os processos cognitivos, o que essas pessoas faziam para que passassem pelo mesmo trauma, pelas mesmas circunstâncias e umas adoecidas ou não. Então, todo mundo está dentro desse espectro patogênese e salutogênese. A sua escolha é qual mais próximo você vai ficar. Olha. Cada vez que você utiliza um óculos, por exemplo, para você enxergar melhor, você está o quê? Adoecido? Mas aí eu me lembro muito, meus irmãos colocaram óculos e um falou assim, ai meu Deus, eu estou usando óculos. Meu outro colocou óculos também, falei, gente, quando eu coloquei o óculos, vocês não fazem ideia, que alegria. E eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, qual que eu escolho, né? Porque eu ainda não estou usando óculos, eu sou a caçula. Então, essa ideia de qual polo que você vai escolher é exatamente esse caminho, porque doente todo mundo fica, não tem jeito, né? A gente uma hora ou outra, e as doenças, os problemas, estou mal, né? Ou estou frustrado, essas coisas acontecem. Então, essa escolha foi... E aí, nessa ideia, ele fez um estudo da personalidade e que viu que isso é uma característica da personalidade que ela pode ser desenvolvida até em torno de 30 e poucos anos. É claro que depois também, mas é onde é desenvolvido. E tem muito a ver com caráter, não com temperamento.
Então, você pode vir de uma família, herdar geneticamente, hereditariamente dizendo, um temperamento talvez mais explosivo, num sentido mais impulsivo, ou com maior dificuldade de controle emocional, mas se você tiver um caráter onde você tem as virtudes, a autotranscendência, a ideia de que eu estou aqui por um motivo, e o que eu estou fazendo nesse mundo, e que se tiver algum problema eu posso gerenciar, e caso eu não consiga, eu posso ter alguém para buscar, isso faz com que sua saúde melhore, você fique mais próximo da saúde mesmo estando doente. Então, essa ideia, eu acho que é isso que às vezes a gente precisa trabalhar nos nossos pacientes, né? Sim. Essa ideia. E quando a família percebe uma doença, eles ficam focados na doença. Então, quando se trabalha com transtorno alimentar, onde desencadeia, dependendo da gravidade, uma estrutura total, né? A gente acompanha, pode chegar à morte, né, Davi? Qual que é a porcentagem mesmo? Entre 5 a 20, de anorexia, entre 5 a 20%. Alguns livros colocam, alguns livros e alguns artigos colocam em torno de 18%. É muita gente, né? É muita gente, pensar quase um quinto dessas pessoas, 1 em cada 5 pessoas vai morrer, né? Inclui pela própria desnutrição, as consequências, né? E suicídio, o índice de suicídio em anorexia é gigante. Também está incluído. Tem isso também. Tem. Também está incluído. E parece que tem a ver com o que você acabou de falar também, Sim. né? Com essa questão do humor deprimido, né? Não sei se é assim Sim, que da ideia de como que você lida com as adversidades da vida. Porque nos transtornos alimentares a gente tem um desequilíbrio emocional muito grande, levando em conta todos esses fatores de adoecimento familiar. Que a gente vê muitas famílias adoecidas chegando, igual você falou agora há pouco, né? Então, eu vejo isso muito no consultório, as crianças também chegando já com um problema instalado e, de repente, quando você vê todo o viés, tem muita coisa por trás. E eles chegam muito perfeccionista, muito crítico, sem perspectiva de futuro. E aí você fala, é um garoto que tem uma perspectiva incrível de futuro, né? Eu lembro que uma das minhas pacientes, eu pedi para fazer crochê, porque gosta de fazer crochê. Eu pedi para fazer crochê para mim, tipo assim, como uma tarefa. Para quando que você quer? Não sei, final do ano. E depois a mãe me reportou que ela achou o máximo, né? Que chegou toda contente, contando sobre isso e tal. Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? De dar perspectiva para eles de futuro. Sim. Ajuda nesse sentido, nos transtornos? Não? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, assim, qual que é o futuro? Porque dependendo do tipo de transtorno, o único futuro que eles querem é ser magros, né? Eu me lembro muito uma vez uma paciente que era muito magra, e ela não queria ganhar peso. A gente conseguiu até trabalhar para que ela parasse de perder, que eu acho que é um ganho danado. Ela virou e falou assim, Janaína, tem quase 20 anos que eu tenho isso. A única coisa que eu consegui na minha vida é ser mais magra que todo mundo que eu conheço. Não me tira isso, não. O que é o senso de identidade, né? Eu acredito que seja essa mesma paciente que ela trouxe para mim também, né? E ela falou, nós estávamos conversando sobre a questão da alimentação e o quanto que isso é a necessidade de melhora, né? Na questão do quadro da desnutrição. E eu lembro que ela falou, mas olha só, se eu parar para pensar o quantos anos eu vivi com a doença e pensar o que eu perdi, eu não tenho família, eu não tenho amigos, eu não tenho nada, não construí nada, a não ser estar de mão dada com ela. Isso é muito sério, isso é muito pesado, né? Porque quando ela já chegou para nós já adulta, né? Se for a mesma paciente, já chegou adulta com a doença e veio com ela tem 40 e poucos anos. Com quadro de anorexia? Com quadro de anorexia. Porque elas começam a pensar que o transtorno é seu aliado ou amigo, né? Então, acho que não cabe a nós, como profissionais, ajudá-las e ajudá-los a entender que não são aliados, né? Sim. Que estão dificultando a vida e restringindo de um monte de coisas gostosas, né? De momentos prazerosos. A gente estava falando do TAR e a gente não falou, né? Não. Ainda não. Então vamos lá, a gente podia falar porque a gente podia passar por cima de todos. Olha lá, isso aqui é o homem do diagnóstico. Vamos diagnóstico. Na verdade, o TARI, gente, foi na verdade um transtorno que eu particularmente conheci mais tarde.
Porque pensava-se muito que era mais uma condição de criança, né? E depois, na verdade, que eu fui, conforme alguns pacientes foram chegando, eu fui sendo uma coisa estranha, coisa de pacientes, da maneira como eles se alimentam. Eu aprendi muito através de vocês, na verdade. Juro. É como Legal. é importante, né? A gente fala de diagnóstico ser algo psiquiátrico, né? Mas eu gente, eu aprendo tanto com as outras especialidades É sempre. muito bom também. Eu aprendi muito com vocês sobre isso. Mas tem até um artigo que fala sobre por que aparecem mais, o que tem aparecido mais em adultos, né? É que provavelmente essas crianças não foram tratadas. Porque muito provavelmente, por que aparece mais em crianças do sexo masculino? Porque meninas conseguem se adaptar, tem aquela coisa de, ela não gosta, deixa, porque é princesinha, é menina, não sei o quê. Então, tem esse perfil que é de vida, né? A gente tem alguns privilégios das meninas. Mas os meninos, quando tem uma percepção de alteração de paladar, de textura, que é o que o Tari tem, né? Proporciona, eles têm muita dificuldade com textura mesmo. Então, tem pacientes que têm dificuldade com coisas cremosas e já outros preferem o cremoso, né? Gostam de crocantes, outros não tanto. Tem muita dificuldade com cheiro, com barulho, e por isso está associado às vezes com TEA, né? Mas os pacientes, por exemplo, que eu tenho, que são adultos, vem por causa da socialização, que eles não conseguem socializar. E tem um sofrimento muito grande. Gigante. Esse é o ponto, na verdade, que diferencia para um transtorno, né? De um Isso, transtorno da fisiologia. Importantíssimo você falar isso. Porque as pessoas, se você pegar, as pessoas pegam um DSM, né? Que a gente está falando sobre o manual diagnóstico, e a maioria fala assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que para todos os transtornos psiquiátricos envolvem necessariamente sofrimento e prejuízo. Se isso não estiver presente, é claro, existem outros critérios diagnósticos, como o tempo, né, o tempo que isso está presente, também a própria não poder ser gerado por um outro diagnóstico, né, por exemplo, muita gente acha que tem déficit de atenção porque está deprimido, né, então porque dá sintomas, mas todos nós podemos ter alimentos que a gente não gosta ou que dá nervoso de comer. Eu, por exemplo, detesto lula e polvo, eu sei que é algo que te deixa muito chocada, né? Eu adoro. Porque eu adoro fazer frutos Também não do agrada, mar e não. adoro polvo por isso. Mas eu não me alimento, né? Eu não me alimento de polvo. Todo dia no lugar onde tem, né? Exatamente, tipo, polvo. Todos os alimentos têm um polvo, né? Ou coisa do gênero. E que me faz com que eu não consiga socializar, né? Que isso me gere uma aversão ao ponto de prejudicar vários domínios da vida. Porque esse é um ponto. Não pode prejudicar apenas um. Todo transtorno precisa necessariamente afetar vários. E geralmente, no caso dos transtornos alimentares, é muito comum assim que nos critérios diagnósticos estejam afetar a área ocupacional e a área social. A área social é muito importante. Tamanho é a relação que a gente tem do alimento com o a social. parte social. É porque a gente come, porque a gente está triste, a gente come porque está feliz, a gente come porque está reunido, a gente come. Uhum. A comida faz parte, o alimento faz parte da nossa vida. E o alimento não é só para nutrir, né? Senão Isso. você só dava, sei lá, pílulas e resolvia a situação. Não, envolve um contexto, envolve memórias, né? Quantas vezes a gente lembra, às vezes, de uma comida gostosa e fala, isso aí é minha avó que fazia, né? Eu comi esse biscoitinho lá na biboca da parafuseta. Exatamente. Então, tem muito isso, assim, a comida tem que trazer esse gostinho. E no caso do Tari, não tem, porque eles não comem coisas simples do dia a dia, por exemplo. Por isso que é tão difícil para eles socializarem, porque não come arroz, não come macarrão, né? São coisas básicas. Eu até brinco que com os pacientes que eu atendo, que eles têm que comer macarrão na vida, porque qualquer lugar do mundo que eles forem, então tem macarrão. Então eu busco sempre trabalhar e o foco é esse, né? Trabalhar com algum grupo alimentar, para que eles tenham possibilidades e possam agregar um pouquinho mais, né?
Porque eles têm muita dificuldade, envolve medo, né? E todo transtorno alimentar tem aí um medo envolvido na dele. E eu acho que é legal da nutrição é exatamente isso, porque é uma construção que a gente faz com o paciente com transtorno alimentar, até mesmo na apresentação desse alimento, e muitas vezes nós participamos do comer com eles. Né? Então, por exemplo, eu tenho muito medo de comer um bolo de chocolate. Mas onde você deseja comer um bolo de chocolate? Eu queria o bolo de chocolate de X lugar, assim, 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 assado. Então, tá. Então, você quer lá comprar, então, a gente começa desensibilizando esse paciente. A gente vai até o local, para na frente. Muitas vezes, olha o display, né, do alimento, de todos os alimentos, de todos os bolos. Nós conversamos sobre isso. O que você sente parando aqui na frente? O cheiro desse alimento? O que te traz? Então, isso é uma coisa da nutrição maravilhosa para trabalhar com transtorno alimentar. Sim. Né? E aí até o momento em que você consegue com que aquele sujeito que deseja aquele bolo daquele lugar coma com a gente. Inclusive com bulimia, né? Que você acaba, esses alimentos que são considerados proibitivos, né? Eles acabam tendo um consumo maior porque eles querem ter o controle total de não comer, né? E de repente quando começa a comer, eles não conseguem ter esse controle que eles gostariam, né? Então, trabalhar isso ajuda muito o paciente a conseguir retomar, né, não necessariamente o controle, não sei se eu poderia dizer o controle, mas em poder comer e tá tudo bem, porque comer não é um alimento ruim nem errado, que tem a ver com o que a gente falou logo no início, né, que é o proibido, né, ou não pode, ou é o dia do lixo, né. Então, isso acaba atrapalhando um pouco, né, a mente deles por conta disso. Então, e uma das formas da gente trabalhar com a bulimia, às vezes, é você se alimentando com o paciente, por exemplo, psicólogo, nutricionista, não sei se o psiquiatra tem essa... Pois é, eu não tenho essa sorte. Eu, assim, sofro com isso, entendeu? Porque eu falo que, assim, os nutricionistas, minha amiga trabalhava lá na Calmamente, recebia, tipo, já teve uma época só que eu recebi, mas era de tabela, né? Tipo, o negócio de bold, né, da barrinha, recebe, assim, um monte de amostra grátis de comida ou de restaurante que manda, né? Pra mim, manda um remédio sabor laranja, entendeu? Remédio que dá sono, que engorda, mentira. Outros que emagrece, mas é sempre isso. Eu falei, gente, eu não posso consumir essas coisas, eu queria tanto poder ganhar. E aí a gente alimenta junto com o paciente, por exemplo, o bulímico, que ele tem que, logo após, né, geralmente ele tem aquele ímpeto de vomitar ou de expurgar de alguma forma, a gente fica com ele até que aquele medo passe. Eu acho que isso que você falou, Ilona, que o que permeia todo o transtorno alimentar é o medo. Tem uma coisa que é verdade. O medo de perder o controle, ou o medo de... Ou medo de vomitar, no caso do Tari, né? Algumas coisas assim que eu trabalho com os pacientes, e é uma coisa que a gente até conversou no último encontro que a gente teve, né? Que eu acredito muito em uma fronteira porosa entre as áreas de saúde mental, as áreas da saúde. A fronteira é necessária, mas a porosidade também. Então, não tem como, vocês, por exemplo, estão falando de DSM, isso é diagnóstico, mas graças a Deus que vocês fazem isso, porque isso é absolutamente necessário, que vocês tenham esse diálogo, que vocês saibam o que vocês estão falando, e aí a gente ter, na verdade, também esse tipo de troca, né, entre nós. Porque na psiquiatria é impossível não falar necessariamente de psicologia, é impossível. Então, o que eu faço, por exemplo, com pacientes com transtorno alimentar, primeiro assim, a ideia de um alimento ser bom ou ruim, né, e agora, até a segunda vez que eu vejo um lugar aqui no Brasil falando sobre alimento limpo, que é um dos maiores medos que eu tenho, assim, é dessa nova moda nos Estados Unidos. Um pouco sobre. Eat clean, né, coma de forma limpa. E aí eles, lá nos Estados Unidos, isso é parte do eixo, assim, uma das arestas principais da ortorexia, né, que eles começam a falar assim, esse alimento não tem nenhum outro ingrediente a não ser tâmara, nozes e... Aí é um reforçador, né? É um reforçador. E aí eles colocam, assim, de você comer exclusivamente determinados ingredientes. E aí, assim, é muito grave, né? Mas o que eu faço muito com pacientes é tentar esvaziar o conceito de um alimento.
Então, por exemplo, vamos dizer que ele chame de brigadeiro, assim, fala que o brigadeiro é algo negativo. Então, eu começo, o que faz disso um brigadeiro? Qual é a parte específica? É a união desses componentes, desses ingredientes. Qual é a parte dele específica que faz dele algo ruim? É a caloria. Mas o que é a caloria? E de onde surge esse medo e de onde surge esse conceito de que isso é ruim? Aí ele vai, porque isso engorda. E por que isso é negativo? E quem disse que engorda? Então, eu acho que a gente novamente está falando sobre como a busca da acurácia através da linguagem, né, que consegue expressar o que essa pessoa pensa, é libertador para ela. Porque até que ela entende que é tudo sobre o medo e não mais sobre o alimento. Não é sobre o que está ali na frente dela, mas sobre todos os significados que é colocado em cima daquilo. Né? Muito legal. Exatamente, e assim, e quando você vai desmistificando isso, né, trazendo para esse paciente que ele está comendo um pedaço do bolo e não um bolo inteiro, e que aquela receita ele não está comendo as 200 gramas, por exemplo, de manteiga que vai num cookie, e aí ele acha que ele come aquela porção inteira. Então, quando a gente vai mostrando para ele que é apenas um pedaço de um todo, isso traz um alívio, né, para esse paciente. E é claro que a gente tem que pensar o tempo inteiro que o tratamento do transtorno alimentar, ele não é um tratamento linear, né? Então, é um tratamento que tem altos e baixos, vão ter períodos bons, vão ter períodos de queda e a gente tem que estar junto com esse paciente para resgatá-lo, para ensiná-lo, para tentar entender aonde chega esse medo em relação à alimentação. É interessante que os pacientes com compulsão alimentar, eles procuram a gente porque eles querem parar, que eles querem emagrecer. Com anorexia, eles vão porque a família leva. E os bulímicos vão que eles querem parar de vomitar, mas também não querem engordar. Nossa, os meus não. Os meus, quando chegam com bulimia, é porque eles querem parar de ter compulsão. Tipo, pra eles chegam... compulsão, atividade física, seja... Porque a compulsão leva... leva. Mas eles não identificam a purgação como um problema até, tipo assim, até ser apontada. Eles acham que a purgação, ela é praticamente necessária, porque o problema foi eles terem perdido o controle. Entendi. E aí eles quando chegam na psiquiatria, em geral, eles falam assim, eu quero emagrecer, eu não consigo parar de comer. Então eles não reconhecem nem a purgação e nem o jejum como problema. Eles vêm com o sofrimento de perderem o controle, que é uma sensação horrorosa, né? Horrorosa. Uma experiência, assim, super negativa, né? Eles falam de ser, assim, do paciente dissociar, né? De tão sofrido que é esse momento. De descontrole, né? De descontrole. E hoje a gente está falando de nutricionista, nós estamos aqui com psiquiatra, psicólogo, e agora cada vez mais tem vindo os gastos especializados em transtornos alimentares. Porque para esses pacientes que fazem vômito ou purgação, tomando laxante, seja qual for, eles começam a ter problemas gástricos sérios, que às vezes eles não conseguem, a gente não consegue trabalhar o não vomitar, ou a sensação de empachamento, ou a própria digestão, e isso vai virando um problema em cima do outro, e aí tem que ser alguém que entenda de transtornos alimentares, para que consiga trabalhar com pacientes com transtornos alimentares, né? Vai criando, e o padrão ouro para tratamento de transtornos alimentares é a TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental. Claro que dentro delas, das terceiras ondas, a parte da psicanálise também pode ser de segunda escolha, após 2 anos e meio de tratamento, que não dê certo, então também tem outras áreas que atuam, mas o que é sempre importante, que é sempre preconizado, a especialidade. Quer dizer, não dá, quando eu digo especialidade, pode ser um estudo profundo, supervisões são muito importantes, porque não é que necessariamente seja um transtorno de difícil atendimento, mas um transtorno muito dinâmico. Então, você tem que ter uma equipe que te apoie, você tem que ter um olhar, né? E eu falo muito, tem que ter muita disponibilidade do próprio paciente. O profissional tem que gostar, né, gente? Não tem que gostar. Tem que acolher o sujeito, porque é um paciente que sofre muito. Ele sofre demais.
Porque ele não olha aquele alimento como uma construção, ele olha para aquele alimento como inimigo. Não que os outros transtornos não tragam sofrimento também, não é isso, Sim, né? é porque aqui... Mas o comer faz parte, né, É, gente? exatamente. O dia inteiro você tá vendo aquilo. Uma analogia assim que eu penso em relação a isso, há uns 15 anos atrás, eu estava conversando com uma amiga minha que também era homossexual, e eu falar essa palavra sempre engraçada, homossexual, porque parece tão formalizada. Ela era gay, eu também sou. E eu estava falando para ela sobre o sofrimento que a gente há 15 anos muito diferente de hoje. Então, assim, a gente sofria muito em qualquer lugar, a gente, assim, não anda de mãos dadas nunca, né? E, assim, era sempre acabava sendo apontado de alguma maneira, ou enfim. E aí, eu estava falando para ela sobre como é difícil, né, como era, principalmente naquela época, difícil conviver socialmente com a minha realidade, com quem eu sou. E aí ela falou uma coisa que me chocou muito, que eu não tinha pensado, porque eu estava falando sobre isso com ela, porque durante muito tempo as lésbicas eram, elas foram antes, vamos dizer assim, foram aceitas antes porque é como se fosse uma extensão da heterossexualidade masculina, Sim. né? Porque duas mulheres ficando, né? Tá tudo certo, porque isso deixava eles de alguma maneira mais excitados. E aí ela falou uma coisa que me chocou, assim, eu não tinha parado de pensar. Ela falou assim, mas eu não sei qual que é pior, porque pelo menos o seu é reconhecido como tal. Eu não sou reconhecida como gay, porque todo mundo acredita que o que falta para mim é um bom homem. E aí e aquilo ali me chocou muito. E me veio assim, nessa questão do transtorno alimentar, porque uma coisa é as pessoas reconhecerem o que é um quadro grave, né, de toque, o que é um quadro grave de ansiedade social, mas, de repente, não reconhecer que uma pessoa tem um problema, uma questão com o alimento, porque o alimento está simplesmente aqui, isso é de um sofrimento inenarrável, porque você não reconhece a dor. E eu sempre digo assim, não tem nada mais sofrido do que a gente ter que provar a magnitude da nossa dor para outra pessoa. Nossa, verdade. A falta de validação, né? Exatamente, a falta de validação. Porque é muito difícil quando aquela pessoa não quer comer, porque ela está com medo, e alguém fala assim, isso aqui é besteira. Uhum. Isso dói tanto. E é interessante quando a gente fala de falta de validação, do sofrimento do outro, e nós como profissionais, até a gente falar um pouquinho disso, como que nós também somos, digamos, eu não sei se seria, não sei, talvez vocês me ajudassem a usar o termo. O paciente fala assim, você está falando isso porque você é magra, né? Se você fosse gordinha, você não ia estar falando isso para mim. Né? E aí você falar com ele, olha, a pessoa não precisa ser obesa para poder entender seu sofrimento. E isso eles falam muito, assim, eles observam e eu fui naquele médico, o médico é obeso, não vou lá de jeito nenhum. Nossa, eu fui tão maltratada por aquela nutricionista falou dessa forma. Nossa, isso me deixa tão triste, porque, meu Deus, ele está batendo na sua porta. Eu sempre ensinei isso na faculdade, eu sempre falava assim para os alunos, quando você vai para a clínica e você tem um paciente que bate à sua porta pedindo ajuda, saiba o que você vai fazer. Porque ele está batendo na sua porta e pedindo ajuda. Você pode afundá-lo. Você tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que ser muito ético. Você tem que saber muito bem o que vai falar. Você tem que saber muito bem acolher esse sujeito que está te procurando. Porque é isso que ele busca. Ele quer ser ouvido. Né? Eu acho que isso tem uma representação e um cuidado muito grande por parte do profissional que vai, acho que de uma forma geral, no meu ponto de vista, mas principalmente aquele que cuida do transtorno alimentar. Eu acho assim uma coisa importante na área de vocês, né, principalmente porque as pessoas falam muito sobre a potência da lesão do erro médico. Então, o médico fala assim, o médico está lidando com vidas. E, então, se a gente comete um erro, isso é naturalmente visto como algo muito grave. E as pessoas não têm noção das consequências de erros nutricionais e de psicólogos. Sim, concordo. Quando esses profissionais cometem, não é uma coisa manejável da mesma maneira. Isso, assim, o impacto pode ser extremamente traumático.
para essas pessoas. E eu já vi isso acontecer também diversas vezes. Tem uma paciente minha que frequentava uma nutricionista que falava para ela assim, eu tirava a roupa dela e falava, olha como você está gorda aqui, aqui e aqui. Ela ia apontando e mostrando aonde ela estava gorda. Pensa bem. E já, assim como eu já tive também assim psicólogos, né, que falaram para paciente, no caso do déficit de atenção, assim, o seu problema é porque você não se organiza. Assim como também não procure psiquiatra, porque ele vai te dopar. É bengala, né, necessariamente assim, você vai tomar remédio para dormir, remédio para acordar, mas remédio para emagrecer tá tudo bem. Tá tudo bem. É curioso isso, né? Quando vocês acham que o paciente deve procurar tratamento? Quando Sempre ele... sofrimento. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa, quando ele se dá conta que lidar com esse alimento não é uma coisa fácil. O problema é que às vezes as pessoas não sabem Exato, não que isso é um problema, né? Que precisa muitas vezes alguém apontar, né, que é o problema. Ou mesmo quando ele se dá conta e vai pelo sofrimento, que eu acho que os maiores casos são de bulimia. Que eles estão sofrendo, tem uma dor pertinente, ou talvez de compulsão também, que eles buscam ajuda para acabar com aquele sofrimento. Então, eles querem mudar. E o resultado é fantástico, porque eles estão determinados a fazer uma escolha de deixar o TA para trás. Isso é muito legal. Agora, já a anorexia é porque muitas vezes eles são levados, né? Porque estão num grau tão grave de desnutrição e vai comprometendo outros órgãos, né, e sistemas. Então a pessoa fala, o que eu faço? Não tô comendo mais nada. E eles, querendo ou não, nós somos as últimas que eles querem ter contato, né, Ilona? Que eles olham pra nós e falam assim, olha, eu vou pra aquela nutricionista porque ela quer me engordar. E não é isso, né? Vocês são personificação de tudo que elas não querem. O que elas não querem é a nutricionista, e pelo contrário, a gente tá aqui para dar as mãos e para tentar desmistificar as ideias, os pensamentos totalmente disfuncionais que existem naquele paciente em relação à alimentação, né? Sim. Mas eu concordo, Iruana, eu acho que a anorexia nervosa, ela é mais difícil do paciente ir por conta própria. Buscar, né? Eu acho que normalmente o que chega para nós lá é por ou um amigo que levou, ou é a família, ou é o irmão. É muito grave. A anorexia é muito grave. Muito grave. É muito grave. E, né? Mas eu Mas acho... também a bulimia não tá atrás. eu ia falar isso, porque quando a gente pega a paciente bulímica, é bem também complexo o tratamento para reintrodução alimentar, porque é um paciente que ele sabe mais da tabela de caloria do que nós. Gente, eles são extremamente... minuciosos e eles são muito caóticos com a questão de organização alimentar. Sim. A questão da anorexia é a questão de ser egocintônico. Esse é o grande chave na psiquiatria. Né? Quando o paciente, aí para quem não sabe, né, é egocintônico e egodistônico, então só tirar a palavra ego, né? Sintonia com o ego. Então a pessoa não vê o sintoma ou o transtorno como uma questão dela. Ela se identifica com o sintoma. Mais fácil entender pelo que é egodistônico. Que ela, nesse caso, ela tem contraste com o sintoma. É o caso da depressão. A pessoa, eu não sou assim. Isso é horrível que eu estou sentindo. Ou no caso do toque também. É um sofrimento. A pessoa fala assim, eu não consigo parar. Eu queria não ter isso. No caso da anorexia, ela não identifica. O problema é você. Não sou eu. Eu realmente me vejo assim. Eu não estou tão magra. Eu talvez tenha exagerado um pouco, né? Mas eu não estou tão magra assim. Então, e aí esse na psiquiatria sempre é o desafio, a egosintonia dos pacientes, né? Que é o que acontece em transtornos de personalidade, né? E psicose. Por isso, então, que o paciente com anorexia busca, às vezes, quando você fala, você tem que buscar nutricionista X porque é especialista. Eles sempre vão na YZ, né? Pirulitam de lá, eles vão procurar aquela... eles vão procurar aquela que reforça. E aí que eu quero ouvir, né? E aí é aquilo que a gente está falando sobre iatrogenia. Sim. Né? Que assim, reforçar um sintoma de paciente. E mas é assustador como hoje é comum. Eu acho assustador. E eu até fui conversando isso com vocês antes, né?
sobre... A gente tem, né, felizmente, o ato médico e o ato psicológico. Do tipo, se uma pessoa fala que está fazendo psicoterapia e ela não é psicólogo, isso é um problema. Ela fala que ela faz terapia, mas assim, né, se ela fala que ela atende como psicoterapia, já é uma condição complicada. Nem pode fazer testagem neuropsicológica, eu sou super a favor. E o médico, a questão do diagnóstico. A nutrição, chega uma blogueira e coloca ali a dieta dela, Sim, tá. o CFN não cai em cima dela, né? Isso eu acho uma das coisas mais graves, porque eu lembro porque o impacto hoje do influencer é muito grande. E não interessa o artigo científico que tenha saído. O que interessa é qual é a mídia que isso está gerado. Mas eu acho que aí reforça aquilo que é exposto, um corpo. Sim. É um desejo. Então, esse corpo, ele toma uma dimensão que ele tem que ser ocupado. E aí, é isso que está sendo a grande discussão, que é o corpo real. Né? O corpo real é aquele que não é mudado com técnicas digitais. E o que acaba acontecendo é aquilo que é exposto na mídia. E o que é mais interessante quando você fala isso, que quando você pega num tratamento do transtorno alimentar e que aquela moça segue fulana de X, e a gente pede para que ela possa colocar, por exemplo, mostra pra gente, essa fulana X, blogueira, ela vai estar num lugar lindo, tem uma questão de empoderamento. Então, não é só o corpo, é o conjunto como um todo. Sim. É aquela roupa, é aquela pose, é aquele local, é aquele cabelo, é um conjunto de desejos. Você tem razão. Mas a gente... eu vejo as redes sociais como um neocalvinismo, assim, né? Que lembra do calvinismo, eles colocavam aquelas janelas gigantescas onde todo mundo deveria ver a vida do outro, né? Você vai para Amsterdã, você vê aquelas janelas enormes, você consegue ver a casa inteira da pessoa. E aquilo era uma obra de satisfação, das pessoas saberem quão puro você é, as coisas que você faz. Só que era tudo fake. É claro que era fake. Então, hoje, as redes sociais abrem para dentro da casa. Abrem para a vida da pessoa. É curioso, porque eu atendo vários blogueiros ou influencers. E é um sofrimento, é um sofrimento imenso. Exatamente. Justamente porque eles não estão abrindo a janela real, né? Não. Exatamente. E não estão abrindo a janela real para comida. Não. Eles chegam desesperados, sofrendo. Assim, até mesmo de reconhecer que aquilo que está sendo colocado, né, quando começa o tratamento psicoterápico, o tratamento psiquiátrico, chega um momento em que algumas falam, nossa, eu estou colocando uma mentira. Como é que eu vou voltar atrás dessa situação que ela o tempo inteiro foi pregado? Sim. Né? Então, é muito sofrido para elas também, quando elas têm esse reconhecimento. Então, em tratamento. Tá? E em contrapartida, para aqueles que seguem essas pessoas, também há um sofrimento, né? Porque eles querem ser validados com aquelas estratégias ou aqueles recursos. Então, acho que cabe muito a nós, profissionais, mostrar o quanto existem recortes, né? Recortes, editoração, mudança, às vezes é apenas um painel atrás, né? Então, muitas vezes a gente consegue até... no consultório, produzir isso, mostrar, né, o que é realidade, o que não é, o que às vezes até nessas postagens, né, que você só vê corpo, só vê alimento, mas não vê família, não vê amigos. Então, enfatizar isso ajuda muito o paciente com transtorno alimentar, especialmente adolescentes, a ver que a vida é muito mais que isso, né, eles podem também ter outras interações sociais, e às vezes o outro está doente. Né? E muitos casos assim também, né? Eu tenho, mas assim, uma coisa também que eu falo com os pacientes com transtorno alimentar, que eles dizem, eu sou super a favor de você fazer dieta. Então, você fazer dietas que não sejam alimentares. Eu sempre falo assim, gente, olha, eu falo, tem dia do lixo, olha quanto lixo você consome nas suas redes sociais. Sempre falo assim, vamos parar de seguir.
Aí eu vou, já peguei, gente, eu pego, assim, o celular do paciente, vamos ver junto aqui? Tá seguindo isso aqui por quê? Tá seguindo por quê? Você consome isso aqui te faz, você te nutre? Não, então tira. E esse aqui? E que sofrimento na hora de tirar, hein? Não quer. Não quer. Fala assim, não, ela fala assim, aquilo ali, ela falou, me estimula. Eu falei, a quê? Te Exatamente, estimula é o a quê? termo que estimula. É isso que eles assim, utilizam. Isso me estimula, porque quando eu vejo, eu quero ter também. Nossa, que maravilhoso, na né? minha época chamava inveja. Que gente, tipo assim. Aí, por isso eu falo assim, sobre a gente fazer dietas, selecionar muito bem os nutrientes mentais que a gente tem, né? Fazer faxina no nosso dia a dia das pessoas que a gente convive, né? Das atividades que a gente faz. E eu acho assim, como a gente passa no dia a dia, a gente caminha muito menos tempo na rua do que caminha nas redes sociais. A gente tem que escolher quais são os lugares que a gente vai passar. E isso faz toda a diferença em quem a gente segue. Esses são os bairros, né? De pessoas que vendem uma vida que não tem nada a acrescentar pra gente. Porque dentro das redes sociais as pessoas não conseguem diferenciar o que é propaganda. Porque tudo é misturado com vida real. Com vida real. Verdade. Uma boa ideia que você deu. Eu tenho uma tarefa que eu passo, uma dinâmica que eu passo com os pacientes, que a gente divide a vida em 4 blocos, né? O que eu faço, o que eu gosto, o que eu faço, o que eu não gosto, o que eu gosto e não faço, o que eu não faço e que eu não gosto. Então, às vezes, assim, tudo que eu faço eu gosto. Mas tem um monte de coisa que eu gosto que eu deixo de fazer. Sim. Né? E aí, quando essa balança está desequilibrada, você pode ter assim, tudo que eu faço eu acho legal, mas tem muita coisa legal que eu não faço. Né? E aí a gente tem mania de olhar só assim, o que eu faço, o que eu não gosto, né? E fica atento naquilo ali, né? Eu lavo louça, eu arrumo cama, eu não sei o quê, eu odeio fazer isso, mas eu tenho que fazer e fica agarrado. E essa é uma ideia boa de colocar um quinto. Quem que você acompanha e o que você acompanha nas redes sociais. Porque isso, eu acho que isso realmente vai dar um norte muito bom, principalmente para a gente que trabalha com transtorno alimentar, que isso impacta absurdamente. Nossa, eu faço muito isso com os pacientes. Inclusive, assim, a gente tem que parar para pensar, gente, hoje cada vez mais cresce os estudos dos fenótipos digitais. Né? Sim. E isso é fundamental, assim, né? A gente sabe como as pessoas a gente tem um avatar no meio digital. Quem nós somos, quantas vezes a gente entra nas redes sociais, qual é a velocidade que a gente digita, quais são as palavras, o que a gente procura. Os algoritmos têm uma formação de quem é dentro de uma identidade digital. Então, e isso, na verdade, vai num nível muito profundo, do tipo o Waze, os trajetos que eu sigo, né, os horários que eu pego o celular. Isso está sendo muito estudado para a gente conseguir identificar precocemente risco de suicídio. E por exemplo, tem um estudo usando o Twitter que conseguiram identificar distorções cognitivas presentes, que são assim, identificados por máquinas, por exemplo, que tem uma alta sensibilidade de identificar pessoas em risco de suicídio. É feito com 1 milhão de pessoas. Nossa, é bom que eles podem fazer pesquisas gigantes, né? Porque eles têm os dados todos. Exatamente. E assim, não precisa de código de ética. É fácil, né? Mas isso dentro do transtorno alimentar é algo que a gente já sabia muito antes, né, da gente ter o fenótipo digital, porque a gente sempre soube do impacto da cultura dentro do ideal de beleza nas pessoas com transtornos alimentares. E sim, né? uma coisa que quando você pega esse celular nas mãos, você baixa qualquer aplicativo para você contar caloria, para você fazer tudo. Então a pessoa, ela chega e fala assim, não, eu tenho que comer 500 calorias. Como assim? Gente, tem uma curiosidade que eu tenho para fazer para vocês, se vocês já tiveram essa experiência de paciente que não se vê obeso ou acima do peso. Eu passei isso, eu liguei para Fernanda, eu falei isso para Fernanda, falei assim, Fernanda, existe transtorno dismórfico corporal invertido? Perguntei para ela, falei, Fernanda, sério? Perguntei isso para ela, perguntei para o Júlio, amigo meu, eu falei a mesma coisa, falei assim, cara, o paciente não tem noção. Ele não se vê dentro do peso que ele tem. Paciente com IMC de 45. Sim. Assim, eu não tô tão acima do peso assim, não. Eu só um pouquinho. Eu queria ouvir de vocês, assim.
Já? Tem, a hipoesquematia, né? O paciente pode ter essa não percepção do tamanho, do tamanho que ele vê. E aí tem toda uma relação de identificação mesmo da percepção que ele tem cerebral, daquilo que ele consegue ler sobre esse corpo. E pode acontecer, isso você acaba vendo em pacientes com IMCs muito altos. Então foi isso. Eu falei, IMC acima de 45. Que não... Mas eu já tive pacientes com IMC nem tão alto, assim. Mas, por exemplo, paciente que sempre foi magra, a vida inteira, muitos anos magra, e por gravidez ou alguma outra coisa que aconteceu, parte hormonal, ganhou peso. Mas quando eu falo ganhou peso, ganhou assim, uns 20 quilos. E nada do tratamento surte efeito. E você vê que não tem nenhum transtorno alimentar, mas, assim, eu ficava olhando assim para ela e a gente trabalhando, e ela falou assim, não, porque aí eu vou marcar com o cara para sair depois, não sei o quê. Aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha de você? Ela falou assim, Janaína, quando eu penso que eu vou comer, eu penso assim, eu posso comer porque eu não estou acima do peso. Eu não me enxergo acima do peso. Então, a tarefa que a gente teve que fazer foi pedir para que ela tirasse uma foto dela que ela estava acima do peso, para ela poder se ver. Mas e ela aí se incomodava com É, isso? isso Porque incomodava? Incomodava. Não saía de casa, assim, sempre ficava, não ia pra encontrar carinha, essas coisas de namoro, alguns lugares evitava. Então incomodava esse peso a ela. Incomodava, mas ela, na hora que ela ia se alimentar, ela ficava pensando que ela tinha uma dificuldade de entender esse processo de que ganha peso. E olha que esse aumento do peso já tinha sido instalado. Eu não saberia te explicar. Eu posso explicar da obesidade, né? O paciente que faz cirurgia bariátrica com essa perda de peso. A perda de peso é tão rápida que o cérebro não consegue se adaptar na dimensão, na diminuição do tamanho. E a gente vai ter um outro problema também com um paciente com obesidade mórbida que está operado, é que a sobra de pele também reverbera para o cérebro um tamanho que não é o real atual. Sim. Tanto que a gente percebe isso na hora que ele veste, que ele vai escolher roupas, que ele tem dificuldade, demora bastante tempo essa percepção com esse corpo, né? Mas eu também não tinha entendido isso, porque o que a gente estava falando, assim, paciente que ele com IMC assim, de 40, por aí, e que falava assim, a família falava, assim, você come igual um leão, e aí assim, assaltava a geladeira, realmente esvaziava a geladeira, comida de fim de semana. E tava aumentando muito o peso, já tava assim, aumentando a pressão, tava com dislipidemia, né? Então, assim, tendo as consequências de roncar demais, né? Que eu vejo como uma das consequências que as pessoas acham benignas, eu vejo uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? O aumento de peso que gera o ronco. Porque você, quando começa a afetar o sono, você entra num circuito metabólico horroroso. E a pessoa já altera o metabolismo porque ele está dormindo mal, ele fica muito menos disposto, a cognição começa a ficar afetada, então ele começa a ter menor regulação emocional, o que pode fazer ele comer ainda mais, e esse circuito é muito difícil. E no caso, o paciente fala assim, mas eu não estou tão acima do peso, eu não engordei tanto, eu engordei 30 quilos, e estava com todas as consequências, tem ainda, né? Mas a gente pode pensar, até por exemplo, no caso que a Fernanda deu, eu lembro de pacientes minhas que fez cirurgia, por exemplo, e que elas tinham dificuldade, por exemplo, para sentar numa cadeira, né? Porque a gente todos nós temos uma memória do movimento que a gente faz, né? Então, eu fui tentar descobrir por que ela não tinha tanto medo de sentar numa cadeira de plástico, e aí fui trabalhando questões pontuais com ela do quanto que era a capacidade da cadeira, para ela conseguir entender que a capacidade dela era diferente, a capacidade agora suportável e não ia ter risco de queda. Então, eu acho que pode ser também muito desse movimento ou falas, né? Porque a imagem corporal, ela é formada por 2 parâmetros, né? O perceptual e o comportamento atitudinal. Fala um pouquinho disso, você é melhor do que eu para falar disso. Porque o perceptual é aquilo que eu interpreto, daquilo que eu vejo. É aquilo que reflete. Eu olho e aquilo que é captado para eu poder cognitivamente entender o meu tamanho. Então, ele vai passar por processos
no cérebro para eu entender essa dimensão, minha área, né? Enquanto que o atitudinal é aquilo que eu acredito, que aí vai esbarrar em afeto, cognição, em outros comportamentos, em outras questões que o atitudinal me leva a acreditar. Sim. E aí, por exemplo, essa atitudinal a gente até consegue trabalhar em consultório, né, Fê? Mas a perceptual envolve movimento, envolve traduzir de uma forma mais adequada, precisa, né? Essas, não sei se eu poderia usar sinapses e informações para trazer uma nova informação de que aquele corpo é daquele jeito, não do que se imagina que é. E os transtornos alimentares estão envolvidos todos com essa percepção alterada. Pelo menos os principais, né? O TARI não tem isso, por exemplo. Sim. E aí te dá trabalho, né? Pois é. Assim, dá trabalho. E isso que às vezes eles misturam com autoestima. E às vezes não passa pela autoestima necessariamente, né? Como, apesar da ideia. Eu acho que falar de imagem corporal, acho que vai ser uma área muito específica de especialidade dentro dos transtornos alimentares, que os profissionais vão ter que estar se qualificando cada vez mais. E eu acho que esbarra o que a Jana falou há pouco, do endócrino agora, né, se especializando, daqui a pouco o dentista, o oftalmo, que também tem muitas alterações até no nível da retina, né, que podem ser alteradas e visualizadas até para indicar o transtorno. Então, é uma amplitude de fisioterapeuta que a gente já tem lá em São Paulo, já tem muito, já tem referência. Né? Que trabalha educador físico agora, então tem todo um arsenal aí que pode trabalhar nesse âmbito e ajudar a gente nesse processo. Eu acho isso tão bom, porque eu acho que é um olhar novo para o transtorno alimentar, né, que existe tratamento adequado, né, porque esse paciente é tão sofrido, ele passa na mão de tanta gente até chegar no tratamento correto, que é isso que é a questão, né? Pegar profissionais que sabem o que estão fazendo, que sabem direcionar o tratamento, que sabem o que pedir, né, da parte da nutrição. Vamos pedir exames laboratoriais em conjunto com a equipe médica, né? Quantas vezes a gente discutiu sobre isso, né? Porque tem a ver com carências nutricionais. Sim. Então, acho que quanto mais nós tivermos profissionais qualificados em trabalhar com transtornos alimentares, isso é uma coisa muito importante. Eu vou dizer assim que eu sou um pouco menos otimista em relação a esse ponto, porque eu gosto muito, graças a Deus que a gente tem um número maior de profissionais que fazem isso, só que a massa que cresce são de profissionais cada vez menos capacitados. Esse número é muito grande. E me preocupa muito, realmente, ver a pequenez, assim, da identificação desses pacientes. Porque o transtorno alimentar, ele pode ser muito facilmente iatrogenizado. Isso sempre me preocupa muito, Fernanda. Da gente trabalhar a base dos nutricionistas, a base dos médicos, da psiquiatria. Eu gosto muito da aula em graduação justamente por isso. Gosto muito mais da aula em graduação do que da aula em pós-graduação e residência, por saber que eu vou estar ensinando para um futuro ortopedista a identificar que uma pessoa está deprimida. Pelo menos suspeitar que essa dor, por exemplo, dele não seja um piti, mas que isso tenha a ver com sintomas somáticos. E quando eu penso na faculdade de nutrição, para mim, eu acho que seria o que a gente estava conversando também, novamente, é uma cadeira que deveria ter muito mais dentro da faculdade, vocês não acham? Tá, disponível essa matéria, né, para discutir, porque o transtorno alimentar, ele é discutido na faculdade, mas eu não sei o tempo que cada faculdade dá para a discussão desse tema. Isso. Né? Ele vai estar inserido normalmente em dietoterapia, que é a disciplina. Então, eu realmente não sei o quanto tempo nós teríamos destinados para isso. E até se nós pararmos para pensar o quanto que o profissional que está dando essa disciplina
é capacitado na prática. Mas, de qualquer forma, dentro da faculdade, nem sempre todos os profissionais que estão dando aula, isso também na medicina, a gente tem habilidade prática em determinadas doenças, né? Sim. Mas eu acho que vale a pena pensar também que os transtornos alimentares têm um auge agora, né? Apesar de, sei lá, em 1970, 80... 70 que ele... 72 que chegou na bulimia em São Paulo, não é isso? Em 70, o Rousseau, Russell, não sei como é que fala o nome, Russell, que ele começou a descrever os sintomas da bulimia e era tido como não tinha tratamento, é como se fosse assim, algo que não tivesse tratamento. Quer dizer, nos anos 70, gente, 70... Mas isso não é no Brasil. No Brasil chegou Ah, é? Na verdade, fala década de Russell, 80. né? Sinal de Russell. Que é Exatamente. Se eu não me Foi quando engano, começou, você quer saber coisa melhor lá em É. Londres, você é bolinha. Eu também concordo, que é uma coisa que agora tá muito alto, mas para pensar quantos profissionais nós temos trabalhando com transtorno alimentar. Eu dou aula em pós de nutrição. Na hora que eu termino, olha que eu dou um final de semana inteiro de aula. Começo às 8 e termino às 18, sábado e domingo. Na hora que eu faço enquete na turma, aqui, quem vai atuar no transtorno alimentar? Se duas levantarem a mão, é muito. Todas tinham que levantar. Mas Esse tem que ter Exatamente. Todos É vão exatamente a questão. Entende? Oi? Tem que ter amor pelo processo. Porque também é muito doído, você sabe disso. Quando a gente atende, escuta a demanda, se a gente não trabalhar bem isso também, a gente sai super cansado do consultório. A gente fica triste, né? Se a gente também não tem Sim. um suporte terapêutico com a gente, adequado conosco, né? Não, com certeza. Individualmente, porque é um paciente que ele traz uma demanda, a gente sabe do risco. Mas, gente, para pensar. Não sei se existe essa pesquisa. Qual é a porcentagem de pacientes que batem na porta de um nutricionista que tem transtorno alimentar? Sim. O que eu penso, assim, é que a gente deveria trabalhar cada vez mais em base, porque quando a gente falou assim, quem vai trabalhar com transtorno alimentar? Todos. Porque todos vão receber paciente com transtorno alimentar. Então, por isso que eu volto na logística, que eu acho que daqui a uns anos pode ser que essa sua ideia seja possível. Mas o transtorno alimentar é recente. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora é recente. A Fernanda foi pioneira na cidade, né? Por isso que ela é referência aqui. A Jana na psicologia, né? Sim. Então, eu acho que é tão recente que as pessoas estão começando a se buscar o interesse, né? Mas eu acho que a longo prazo isso vai acontecer. Fica a ideia da identificação precoce, na verdade, não é deles manejarem o tratamento. Mas se não foi identificado, né? Eu lembro que eu liguei uma vez para a Fernanda que eu estava assim, indignado por conta de uma nutricionista que a gente tem uma paciente em comum, aliás, nós três temos, né? Na verdade, nós quatro temos uma paciente em comum que tem um transtorno de compulsão alimentar e foi numa determinada nutricionista que zerou a dieta dela, botou ela para comer alface com peito de frango e ainda falou assim para ela, falou assim, eu vou botar um leitinho, mas você não conta para ninguém que isso aqui foi eu que fiz. Eu fiquei tão chocado. E aí eu liguei indignado, porque eu liguei para a nutricionista. Eu falei, ela é uma paciente com transtorno de compulsão alimentar, ela não pode fazer uma dieta restritiva. E ela falou, mas a minha dieta não está restritiva, eu não pulei nenhum grupo de alimento. Olha. E aí eu porque assim, eu lembro da sensação de impotência, porque como eu iria discutir uma área que não era minha? Aí eu liguei pra Fernanda pra reclamar. Sabe o que rola? Os pacientes às vezes têm duas nutricionistas. Né? Elas e outras, né? Aí as outras falam o que eles querem ouvir, né? Exatamente. Sim. E eu faço muito. O paciente tá aí nutricionista, eu falo pra ele, não, mas vai lá também. Ela também. Vai lá também, não tem problema não. Vai ver, de repente. Eu falo, direto, assim. Eu falo, olha, não, mas elas vão trabalhar mais com a forma de comer. Ninguém Aí vai te engordar, eu prometo. Aí pergunta se vão. Não, tem um paciente meu que tem obesidade e tem compulsão. Compulsão é muito complicado, porque a gente estava falando também sobre obesidade. Pois é, a gente não falou sobre compulsão nem obesidade, né? Porque as pessoas confundem, né? Compulsão alimentar com obesidade.
Tudo bem que, assim, a gente sabe que a prevalência é 30%. 30% dos obesos são compulsivos, Sim. mas nem todo compulsivo é obeso. Exatamente. Pois é, nas duas vias, a gente para pra pensar. E nem todo obeso Né? é compulsivo também. Sim. Então, mas, por exemplo, eu tenho um paciente, uma questão a dificuldade de conseguir reconhecer o lugar do tratamento. Eu acho que, eu lembro de um paciente que eu indiquei para vocês trocentas vezes. E aí ele falou, não tem dinheiro para pagar. E eu, assim, como eu cresci ouvindo meu pai falando assim, sem milho não tem pipoca. E era assim, eu falo para ele, não tem dinheiro para pagar, eu já fico, beleza, Ok. realmente é uma condição, uma situação complicada. E aí, de repente, ele me volta na próxima consulta dizendo que pagou, não sei se pode falar marca aqui, pode falar lugar? Melhor Não? não. Tá, uma clínica estética, entendeu? Mas o nome, não é essa que você está imaginando, que eu imagino que seja. Não, é porque é uma franquia, pode falar franquia, então, pelo menos, assim? Só. Sei lá. Tá, é Fernando. uma franquia Não. no Alto Espaço, essa mesmo. Não pode. Não. Pois é, Eticamente não. pagou. Aí eu falei assim, você pagou quanto? Aí R$3.000. Eu falei assim, Ai, gente, aí eu falei, pra cadê fazer o o quê? milho? Drenagem linfática? Tipo assim, aí ele falou, não, tô fazendo, passou uma dieta. Aí eu falei, mas que mais? Aí uma tabela de exercício, eu falei, mas não é você que estava sem recursos para fazer isso? O mesmo acontece com a psiquiatria o tempo todo. E com terapia, então, nem se fala, né? Porque o paciente fala, não está disposto a gastar um antidepressivo determinado valor, Isso. mas está disposto a enfiar um monte de coisa na cara, Isso, né? E aham. e fala assim, remédio pra... Gente, eu lembro também aconteceu uma paciente que eu indiquei para vocês. Nossa, eu tenho muita história de paciente que eu indiquei para vocês. Desculpa, são as piores. Eu tenho uma que eu falei assim, você... Gente, eu tinha encaminhado o paciente, na verdade, eu não lembro agora se era para terapia ou se era para vocês mesmos, mas é porque era com um transtorno de compulsão alimentar. Aí eu falei, você tem que fazer terapia, não vai adiantar fazer isso. Ela já era bariatrizada, então assim, já falei assim, olha, tem que ir. E eu fico muito chocado, inclusive, hein, Fernanda e Iruana, o número de pacientes que fazem cirurgia bariátrica e o acompanhamento em relação aos transtornos alimentares ou características compulsivas não é feito. Mas aí eu falei para ela, você tem que ir. Ela tinha feito sleeve, estava ganhando peso. Aí ela falou, não tem dinheiro. Aí eu, beleza. Aí ela, doutor, você me passaria aquela injeçãozinha? Aí eu falei, essa injeçãozinha que você quer que passe, ela custa muito mais caro do que a consulta. Aí ela, mas essa eu dou meu jeito. Porque eles querem a fórmula mágica. Sempre. Exatamente, fórmula mágica. Sempre Agora, e digo, como chegar um paciente que tem vontade de emagrecer e você fala com ele, olha, isso aqui vai demorar 100 anos. Eu tento pegá-lo, né? Falo assim, o que você quer, né? Qual que é o teu objetivo? De repente, eu quero emagrecer. Eu falei, então tá bom, padrão, como é que... o pronorexo, qual que é a nossa primeira escolha? Que ele pare de perder peso, né? Pelo menos isso. Depois a gente vai fazer... Aí eu falo assim, olha, presta atenção, eu não quero que você ganhe 1 grama. A Fernanda falou, Joana, você pode continuar com o que você tá, depois você pensa nisso, mas vamos parar de perder peso? Aí ele fica, opa, já é menos mal do que ganhar. E é verdade, eu falo de coração. O bulímico, o que você quer? Ou parar de vomitar, ou parar de fazer atividade física de forma excessiva, porque aí vai ajudar na compulsão. E o compulsivo, eu falo com ele, olha, ele quer perder peso. Mas eu falei assim, mas para você perder peso, você tem que parar de ter a compulsão. Então, a gente pode escolher, e aí eles vão ficando. Assim que eu vou aderindo, assim, devagarinho, sabe? Vamos um passo cada vez. Então, no próximo mês, no próximo 2 meses. Porque se você for olhar, o transtorno alimentar a longo prazo é muito cansativo. A gente sabe que o mínimo é 2 anos e meio de tratamento. O mínimo 2 anos e meio de tratamento. E pensar, nossa, eu vou ficar aqui 2 anos e meio para conseguir o que eu quero. Então, se a gente for colocando em parte... parte... parar, né, para pensar do transtorno alimentar, que para a gente conseguir diminuir a compulsão, é ele fazer refeições ao dia e você fracionar e ele comer. É isso que eles não entendem, nenhum deles. Acho né? que isso que é muito interessante falar, assim. Eles Como não que é o entendem. tratamento para um paciente que tem compulsão alimentar? A primeira coisa é estabilizar, fazendo com que ele organize a alimentação e coma. Ele tem que comer. Desde a anorexia, bulimia, a compulsão, é fazê-lo comer. E nenhum come. Todos os pacientes, né, que chegam com compulsão alimentar... Sim, você ficam não mais come. tempo em jejum, tem hábito beliscador. Quando você estabelece o mínimo de refeições, pelo menos se ele conseguir fazer um café da manhã,
um almoço, um café da tarde e um jantar, nós já conseguimos melhorar muito E é essa habilidade com o problema. E é importante, Fernanda, você deixar claro que às vezes o paciente ele chega, como é que ele vai conseguir organizar toda a alimentação, né? Não consegue. Aí o que faz? Aí a gente, junto com a nutricionista, organiza. Nós vamos mexer só com o café da manhã. Você esquece o resto do café da manhã. Tá, depois a gente vai. Café da manhã, almoço. Café da manhã, almoço, lanche da tarde. E assim a gente vai organizando. Né? Devagar. Vocês têm uma... Pode falar, por favor. E é interessante, eu que me lembrei aqui de um fato curioso, que é quando eu fiz uma viagem no Oriente Médio e eles estavam falando do Ramadã, que é um jejum obrigatório lá, né? Por causa da cultura e tal. E a moça estava explicando como que eles não podem comer durante o dia inteiro e só a partir de determinado horário que eles podem comer. E que 6, né? E aí, quando libera, tem gente até na rua entregando comida porque todo mundo fica desesperado. É isso que acontece com um paciente que fica muito tempo sem comer, né? Porque muitas vezes o episódio compulsivo vai acontecer porque o corpo está em déficit total, assim. E a gente não foi feito para ficar com fome. O corpo consegue identificar que ele tá sendo prejudicado. Tá em estresse, tá você está provocando um estresse nesse corpo. E aí, o que ele vai tentar? Repor. Poxa, ele tá doente, meu corpo tá doente, então eu preciso ajudá-lo para não morrer, né? Então, por isso que a gente tem se fica muito tempo, né, sem comer, se tem um aumento exponencial importante, né, do consumo e muito especialmente no final da tarde, porque junta estresse, né, junta a fome com a vontade de comer, como dizem. Eu tenho uma dúvida para vocês, assim. Pra gente, o meu problema com o paciente com transtorno alimentar é conseguir fazer com que eles cheguem até vocês. Isso é a coisa mais difícil que tem. Né? Eu não sei quantas vezes vocês já receberam, Fernando recebe direto, de eu ligar, mandar paciente, a Lília, assim, marca agora, marca na minha frente. Marca agora. Aí o paciente, aí liga, às vezes para psicólogo direto, já não estou mandando paciente assim, já ligo na frente dele, assim, manda mensagem que eu vou falar aqui, eu vou ficar muito constrangido de passar seu caso você não ir. Mas é muito difícil eles procurarem a terapia, principalmente vocês. É porque realmente esse enfrentamento com o alimento é algo de uma dor muito grande. Então, ele vai, inclusive, para terapia. Mas quantas vezes a Janaína me ligou falando, Fernanda, me ajuda nesse caso. Por favor, me dá um suporte técnico para que eu possa estabilizar um pouco esse paciente na questão da alimentação, para que eu possa trabalhar com ele a necessidade de migrar para a nutrição. É interessante quando a gente está falando sobre anorexia e como as coisas funcionam. Os pacientes anoréxicos, eles vão perdendo massa, perdendo gordura e ficando magrinho, mas a barriguinha vai ficando. E aí, o objetivo deles é ficar sem barriga. Então, quer dizer, não tem mais onde tirar peso, né, naquele corpo e fica com aquela barriguinha. E eu me lembro sempre de trabalhar isso com eles e realmente é fato, porque é como se o corpo tivesse num nível de nutrição muito alto. Pra que eu vou ter gordura lá na minha canela? Não preciso de gordura na minha canela, porque eu estou na desnutrição, então o organismo sabiamente, eu acredito em Deus, então no caso eu acho que Deus sabiamente pensa, se a pessoa vai morrer, então vou deixar a gordurinha toda perto, nas regiões dos órgãos vitais, e aí isso que tem que ser trabalhado para o paciente entender que ele só vai, essa barriguinha dele vai perder se ele começar a se nutrir. Então esse é um parâmetro que é muito importante ser trabalhado com os pacientes com anorexia. Sim. E o paciente também tem que entender que eles chegam, eles têm um medo com esse abdômen, com essa barriga, eles querem barriga reta. Eu falo até para eles, gente, o que a gente faz com o tamanho do nosso intestino? Com o nosso fígado, com o nosso pâncreas, né? Nós mulheres com o nosso útero, tudo cabe atrás. Quando eles estão muito magrinhos, eu falo, o risco de cair um tombo, bater numa quina e perfurar o intestino é muito alto. Ou machucar qualquer órgão, não só o intestino, né? Por causa dessa desnutrição. E eles têm que entender, né? Com a perda de massa magra, com a perda de gordura corporal, eles ficam desproporcionais. A cabeça fica maior, ele vai perdendo
Por isso que também fica com o abdômen um pouco mais protuso, porque a gente não tem como esconder O órgão, né? o órgão Os órgãos, que tá, né? Como é que os vai fazer? órgãos que estão ali dentro. É muito grave. Eu falo assim, a gente... E o pior é que assim, a desnutrição severa, ela dá ascite, Isso. né? Então, assim, o líquido vai para... Ele sai dos vasos, vai para as cavidades. E, inclusive, os membros inferiores podem começar a inchar. Justamente por isso, por não ter proteína, para segurar, né, o líquido dentro dos vasos, né? Então, é um tiro no pé, mas eu falo assim, eu sempre digo assim, uma condição muito grave. Mas a gente, na verdade, até estava pensando nesses dias, que eu peguei uma paciente recentemente que eu mandei para você, que ela começou a trabalhar, começou a estagiar, começou a ficar sem tempo, ela sempre esteve bem, assim, sempre falou que malhava 5 dias na semana, mas não passava de 1 hora, nunca teve uma queixa alimentar. E aí ela veio para mim, assim, voltou para mim, né, que a gente estava, assim, alta na psiquiatria. Ela falou, achei muito estranho que eu comecei a vomitar. Aí eu nunca tinha acontecido isso antes. Aí ela, não, nunca tinha acontecido. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? Ela começou a falar que ela está realmente muito estressada, está sem tempo. E aí ela comeu, e aí fiquei empanzinada, fiquei culpada, fui e vomitei. O que acontecia antes? Ela nunca tinha percebido que ela restringia, que ela comia 2 vezes por dia, quiçá uma, e ela conseguia se manter nesse equilíbrio. E a atividade física ela compensava. Ela nunca tinha parado para pensar que ela fazia conta, que ela contava a caloria, que ela fazia jejum compensatório e que ela só poderia comer uma coisa se ela tivesse feito outra. Como ela ficou sem tempo por causa do estágio de fazer atividade física, ela passou a compensar de outra forma. E foi a primeira vez que eu vi, na verdade, um paciente com bulimia subclínica. Porque, realmente, assim, o quadro só se manifestou, né, na verdade, na consciência dessa paciente, porque já estava lá, a partir do momento em que ela vomitou. E a partir do momento em que ela não teve, assim, que ela não conseguiu mais controlar a maneira como ela comia. Então, quais seriam os sinais que poderiam ser um alerta ou algo que pudesse chamar a atenção das pessoas que possam vir a pensar que tem algum problema com relação a transtorno alimentar? São vários, né? Alguns comportamentos clássicos é comer e logo depois ir direto para o banheiro. E ali eles permanecerem 30 minutos. Outro que a gente vê muito na prática é todo mundo sentado à mesa e aquele paciente demorar horas para comer. E dentro de uma rotina de uma casa, né? Os pais têm que trabalhar, aquela coisa toda. As pessoas não têm paciência de ficar aguardando. Fala assim, olha, desculpa, eu tenho que sair. E aí deixa totalmente aquele prato completo. Outro comportamento que eu percebo também na prática é esconder comida. Né? A gente tem pacientes que escondem comida para que um determinado horário, quando todos estiverem dormindo, ele possa acessar essa comida com mais facilidade. Um outro que eu percebo muito que talvez seja maquiado é a pessoa ter a minha comida. Ela vai no lugar e tem que ter a minha comida. Então leva a comida dela, onde vai almoçar na casa da avó, essa comida do fulano, a comida da fulana. Então a pessoa vai ficando cada vez mais restrita e com a minha comida, né? Ou eu também vejo muito o paciente deixar de sair para determinados lugares, Isso é muito comum. que fala assim, esse lugar eu não vou conseguir comer nada, meus amigos vão insistir para que eu coma, eu não quero. Ou então o contrário, eu vou ter que ir, vou ter que comer muito e eu não consigo, e eu não vou conseguir me controlar, então eu prefiro deixar de ir porque eu estou de dieta. Eu já vi um terceiro, então, que é uma paciente minha que ela saía para comer com os amigos, porque ela se sentia constrangida de comer muito, porque tinha gente ao redor. Então ela falava assim, eu preciso sair, preciso que alguém veja eu comendo, porque se ninguém vê, eu vou comer a mesa inteira. E depois quando eu voltava para casa, eu não comia a mesa inteira, eu não comia tudo. O que você acha? Mas é uma forma dela ter um controle, né? Também.
E apesar de não... Eu acho que tem mais a ver com a sua área, né? Mas como eu pego criança e adolescente, eles falam muito também de como eles mudaram, né? Como eles eram antes do transtorno e como se passa depois, né? Mais agressividade, né? Gritando. Então, muitas vezes, o fato de ter tantos pensamentos na hora da refeição, as refeições viram um caos. Né? Então, às vezes os pais até insistem para comer alguma coisa, mas não entendem o que está rolando lá dentro, né? Do cérebro. Ou E então aí... também, não pode comer, isso engorda, isso tá errado, você tá gordo, um pedaço só, tira da mão. Isso eu vejo muito relato de paciente comentando como era desde a infância, né? Sim. Aí uma coisa que é comum também aparecer lá no consultório, a marmita. Oh, Deus Pai, ô marmita. Eu vou para uma festa, eu levo a minha marmita, ou eu vou para o trabalho, eu tenho que levar a minha marmita, e na hora que a gente olha, a marmita é desse tamanhinho, cabe uma colher de sobremesa, porque a gente tem que investigar então, por que come marmita. E muitas vezes esse paciente só fica na marmita e cada vez mais a marmita diminuindo de tamanho. A gente tem que reorganizar, inclusive, esses porcionamentos e comer no prato, porque não consegue mais comer em prato, só em marmita, por causa do controle. E tem muitas técnicas que são vendidas na internet, como um prato de pires, né? Prato miúdo. Aí, Nem fala. Aqueles casos que a gente tem de que paciente ensina uns aos outros. Eu acho que um outro comportamento que é bom estar sempre atento, né? É até a visualização corporal, né? Que acaba acontecendo muito e que causa um grande desconforto, né? Então... Bom ponto. Né, é possível em casa observar, assim, né? Vejo quando não quer ir para clube, não quer tirar a camisa. E assim, você vê que o paciente assim, não teria substrato para ter esse tipo de queixa. Ou para praia, né? Ou para praia, não quer tirar nenhum mais, mas era uma coisa que sempre gostou, né? E é interessante que às vezes o paciente, quando ele está assim do peso, ou então ele varia muito de pesos compulsivos, eu vejo a pessoa tem um armário lotado de roupas que não servem. Roupas que são pequenas e a pessoa fala assim comigo, eu vou caber naquela roupa, você pode ter certeza. Muito grande. Aí eu falei assim, meu Deus, quanto sofrimento, porque você fica olhando, aquilo fica toda hora esfregando na tua cara, que você não tá com aquele peso, que você não vai caber. Às vezes roupas miúdas, né, pelo compulsivo, ele varia muito de peso, que é um dos sintomas, né, das observações que a gente fala, para compulsão, há uma variação de peso. E aí, quando eu oriento, eu falo, guarda, então tá bom, o certo seria doar, né? Mas a pessoa fica pegada não à roupa em si, mas ao peso, né? Que teria, aquela felicidade. Então, guarda, deixa só as roupas que te cabem, porque já é difícil estar acima de um peso. Ainda vai ficar mal arrumada, né? Não, e acho que a gente tem que olhar o contrário da anorexia, que é aquela que usa, usa aquela roupa pequena como medidor. Porque já sumiu com todas as balanças, a gente já tirou balança de pesar comida, a gente já tirou balança de pesar mesmo. E o paciente, ele usa roupa como medidor. Aí a gente arranca as calças jeans, as calças de brim, é só calça larguinha de cintura de amarrar. Vestido, larguinho. Sabe, eu sempre pensei na gravidade. Eu lembro, primeiro, foi uma coisa muito boba, que eu nem sabia que, na verdade, que toda balança tem um tipo de fiscalização, né, para saber se ela está regulada ou não. Sim. E aí um dia que foi numa farmácia e estava escrito, a balança está certa. E era uma coisa assim, que era para ser assim, absolutamente inocente. Ele estava falando sobre ela ter sido regulada. E eu achei aquilo de uma violência. A pessoa pensar, entendi. a balança está certa. Então, nós vamos contar um fato. Eu acabei de lembrar do congresso do ano passado de transtornos alimentares no México, no latino-americano. Nós estávamos passeando no centro. Eu tenho foto disso. No centro, tinha uma balança. Sabe aquelas balanças antigas de plataforma redondinha? Aquelas, sim. Não sei como assim. chama aquilo. Aquela que dá a volta. Pesar frigorífico. É. Entendi. Aquela de humano. Aquela de humano. Porque meu pai tinha um frigorífico. Ele tinha aquele, Então, tem aquela coisa regular. Sei. E aí, tava numa parede. Tava numa parede. Nessa parede tinha pichado alguma frase, alguma coisa. E na hora que nós olhamos no meio da balança, o desenho de um porco. Fazia parte da balança. Não acredito. Depois que terminar aqui, eu mostro a foto. Nós tiramos essa foto. Porque nós ficamos
ficamos assim, Tão Chocado. perplexos. e nós né? reclamamos com uma pessoa que estava nos acompanhando naquela região para conhecer. E ela olhou pra gente e falou assim: eu não tô entendendo qual é a perplexidade que vocês estão tendo. Eu falei assim: olha a frase, porque tinha uma frase também. Tinha uma frase. E aí ela falou assim: isso é normal. Eu falei: o que é normal? Ela falou assim: aqui mostra nessa figura que a gente não pode comer para não se tornar esse desenho. E Ruana e eu, nós discutindo com ela que aquilo não era normal, que era uma forma horrorosa de você simplesmente colocar no meio do calçadão da rua principal, como se fosse uma Alfred. Pois é, esse é o tipo esse é o dia do lixo, entendeu? Esse É o dia do uma lixo. agressividade, uma falta muito de violento, respeito. É muito violento isso. Isso é muito violento. É pior do que a balança está certa. Já tinha, assim, conseguiram barrar by far, assim. Realmente é. Exatamente. Eu fico pensando, né, particularmente em relação a... Quando eu penso em alimentação, é que é uma grande pena que as pessoas elas tenham as grandes intolerâncias comecem a surgir, né? Que as pessoas hoje, né, se pergunte muito para o que as pessoas, como elas vão cozinhar, ou quais são os ingredientes que a gente tem na casa de um amigo, quando a gente sempre teve essa relação cultural, social e afetiva com a comida. E eu percebo que depois de um tempo, depois de tanto olhar para a alimentação com significados, né, que a gente atribui à mídia como sendo limpo, não limpo, como sendo saudável ou não saudável, que a partir de um determinado momento não importa mais o que tem dentro do alimento, porque o que importa é a forma de comer. E a forma, ela passa a ser o que a pessoa se alimenta de fato. Porque em um determinado momento, é o controle que a nutre, de alguma forma, entende? Então, cada vez mais eu tenho receio, né, de ver hóstia sem glúten, por exemplo, né? Eu sei que fora celíaco, dos leites condensados sem lactose, da gente ter uma redução dos alimentos, a forma de processar, a não mais eles de maneira integral. Eu sempre penso assim sobre o quão importante é o alimento como ele vem para a natureza. E não sobre olhar de uma maneira muito fragmentada, quimicamente para eles. Hoje a gente tem alimento em pó. E é um esvaziamento de conteúdo que é absolutamente essencial desde que a gente é gente. A forma de alimentar, desde os homens da caverna que faziam fogueira e comiam em volta. O alimento ele é transculturalmente importante. E eu vejo que a maneira como a nossa cultura avalia o corpo foi tendo essas consequências na alimentação e tirando da gente uma possibilidade de sentido que é absolutamente profundo e necessário emocionalmente. E eu acredito também, assim, que quando a gente fala, por exemplo, de Tari, e de todas as pessoas que na ortorexia, da mesma maneira, né, e comem de uma maneira rígida e exclusiva, né, que a gente viaja para ver coisas bonitas, a gente viaja para ver paisagens, nós escolhemos músicas para ouvir algo bom, ou a gente ouvir passarinhos, e a gente gosta de temperaturas específicas ou massagens, porque isso novamente é mais um sentido. Quem não gosta de um aroma ou de um cheiro? Cada sentido é necessário para a gente viver como humanos de uma maneira integral. De repente, abrir mão de um sentido, como o paladar e a sensação corporal, visceral, né, sinestésica, né, da gente, e aí ensina na verdade, da gente conseguir, é sinestésica a palavra, né, mas a forma somática, né, do prazer somático,
o quanto isso tem consequências na qualidade de vida e no sentido da própria vida. Nós não somos feitos para perder um sentido, né, de maneira, por conta de uma ideia. Porque no final das contas, as pessoas muitas pessoas, na verdade, com transtorno alimentar, não querendo, acabam perpetuando um determinado comportamento para provar um ponto que não existe em si mesmo. Faz sentido? Faz. E é Faz. interessante que o que permeia esses transtornos é a emoção medo. E não tem apesar dela ser protetora, ela ser importante que aconteça na vida da gente, porque faz com que a gente se livre e se perpetue mais, é associada a um medo de quê, né? O medo do olhar do outro, mais um sentido, né? Porque, na verdade, é isso que incomoda. E talvez seja esse o nosso papel, que a pessoa perca o medo de ter medo do olhar do outro. Isso não é apologia à obesidade, não é dizer que eu quero que os pacientes sejam obesos, que se dane, tem que ser a gente tem que ser conforme for, não. Mas é esse equilíbrio, né? E a ideia eu sempre troco isso com os pacientes, eu troco o medo pelo amor próprio. A partir do momento que eu fizer o que for bom para mim, sem necessariamente ter que passar pelo medo da aprovação do outro, se o olhar do outro me causa medo, então talvez seja um olhar que você não precisa dele. Agora, se for algo que seja amável, aí eu acho que a construção do emagrecimento, do parar de vomitar, do ganhar peso, perder peso, seja lá o que for, né? É algo que também seja importante. Aí você esbarra na gentileza consigo próprio e com a autocompaixão, né? Que é uma coisa bem que a gente trabalha muito na questão da alimentação, ser gentil. E aí, levando em conta o que vocês falaram aí, vale também, no caso da nutrição, trabalhar a possibilidade de retomar esse prazer ao comer, né? E de entender que todos os sentidos estão extremamente relacionados ao ato de comer, né? A gente, quando come algo, a gente sente o cheiro também, isso aguça os nossos sentidos, prepara o nosso corpo para o alimentar, né? Então, são tantas etapas que vão acontecendo antes mesmo de colocar o alimento na boca. Você vê, né? E depois que você coloca o alimento na boca, tem tantas etapas maravilhosas e incríveis, né? De sabor, de explosão, de sensações, de relembranças ou lembranças e memórias e sentidos e conexões, né? Quantas vezes a gente faz, por exemplo, acordos diante de uma mesa ou aqui quando conversamos e comemos algo, né? E é tão gostoso resgatar isso para quem perdeu isso e pode, de fato, de novo, ter um novo parâmetro para olhar e para sentir, né? Novos gostos e percepções. Então, falando de prazer, é um prazer inenarrável estar com vocês aqui, estarmos juntos para levar a ideia de saúde mental para tantas pessoas que precisam da nossa ajuda e também outros profissionais que possam nos olhar como... como é que é o termo que você usou? Influência, não? Como é que foi? Que eu brinquei que eu falei que não era inveja. Tipo... Como espelhar, né? Como? Não. Foi o termo que eu usei. Mas como se fosse algo que a gente pudesse semear, né? Para outros profissionais, que um dia a gente vai partir, enquanto isso nós vamos plantando. Sim. A gente plantando. distribuir, fertilizar outros lugares, a gente poder auxiliar, arborizar, né, todo esse conhecimento. Como a gente fala, todo mundo a gente está sempre escolhendo saúde ou falta dela. Se a gente fala da maneira como a gente senta, o que a gente escolhe para vestir, se a gente escolhe uma postura mental, e a gente poder perpetuar, na verdade, uma cultura de aceitação e gentileza, qual o tamanho do impacto que a gente pode ter na vida de outras pessoas, né? Especialmente na maneira como elas se aceitam. Muito bem. Então, obrigada. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, gente. Beijos. E agora, Tchim, jantar junto, gente. Tchim, aqui, ó. Amém. Saúde.